Viva Mais está de volta à Clínica Sempre hoje para falar sobre obesidade e diabetes. Confira aí! Estou com a doutora Isabela Emanuel, endocrinologista, e vai me dizer o que a endocrinologia estuda. Sim, a endocrinologia vê o diabetes, a obesidade e doenças de tireoide, como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e o nódulo de tireoide. Além de ver também o colesterol alto, doenças que têm alteração dos hormônios femininos e masculinos, as doenças ósseas, como a osteoporose, e outras doenças que são mais raras, como a da suprarrenal e da hipófise. Como que a gente trata isso, doutora? Sim, essas são as doenças uma das mais frequentes em toda a nossa população e que tem tido um aumento cada vez maior do diagnóstico delas. A obesidade e o diabetes, elas têm um fundamento mais ou menos próximo de como se trata, que é a base da alimentação, então ter hábitos saudáveis da alimentação e a atividade física. Então tudo isso consegue prevenir essas doenças. São doenças perigosas e silenciosas também, não é isso? Exatamente. A obesidade nem tanto, porque a gente consegue perceber, né? Muitos pacientes, quando estão acima do peso, a gente já vê simplesmente pela estética. Mas o diabetes, tem muitos pacientes que não apresentam sintomas, é mais comum eles não terem os sintomas, então por isso eles devem ficar atentos se tiver algum fator de risco, como por exemplo, eles terem parentes próximos que têm o diabetes, isso aumenta muito o risco deles terem. A minha avó, por exemplo, ela tem diabetes, a gente tem um histórico de diabetes na família, e ele é detectado através do exame de sangue, não é isso? Isso mesmo. O exame é simples, tem que ser feito em jejum e a gente consegue detectar muito fácil. E exatamente, os pacientes que têm parentes próximos devem fazer o exame de sangue para ver se eles não têm essa doença. Ah, entendi. Bom, outro caso também é que a gente percebe vários tipos da diabetes. Me explica um pouquinho isso. Exatamente. Existe o tipo 1, que normalmente é em crianças e adolescentes, e normalmente o tratamento é feito com insulina. Existe o diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum e é mais em adultos. E o principal fator de risco é exatamente a obesidade. Existem outros tipos que são mais raros, mas o que mais vale a pena a gente lembrar é o diabetes gestacional. Bom, vamos falar de duas coisas, do diabetes gestacional e da diabetes controlada. Dá para se controlar a diabetes? Sim, com certeza. Como eu já falei, ter hábitos alimentares saudáveis e praticar atividade física são fundamentais. E além disso, a gente tem muitas opções de remédios por via oral para o diabetes tipo 2. E no caso do diabetes tipo 1 e da gestante, normalmente o tratamento é feito com insulina. Mas esses pacientes, tendo informação e tendo aderência ao tratamento, eles têm uma condição de vida excelente, normal, igual uma outra pessoa que não tem o diabetes. Ah, entendi. Para as gestantes, elas têm que ter um cuidado especial? Sim, elas têm que ter, tem que ser verificado logo no começo da gestação com uma glicemia de jejum simples e depois, mais ao longo da gestação, ser repetido com uma curva glicêmica muitas vezes. E elas têm um critério, a gente tem um critério um pouco mais rigoroso desse açúcar para elas. E normalmente, como eu falei, o tratamento para elas ainda é mais o da insulina. Então procure um endocrinologista, faça o exame de sangue que você vai saber se você tem a doença ou não. Doutora, como mensagem final, o que você indica para nós? Eu falaria para os pacientes que já têm o diabetes que eles continuem sendo bem informados, que eles façam o tratamento regularmente e que isso vai levar a uma qualidade de vida muito boa para eles. Mas que o mais importante é lembrar da prevenção, que deve ser feita desde criança, né, desde a infância, com uma boa alimentação e a prática de atividade física. Muito obrigada pelas suas explicações e o Viva Mais volta rapidinho depois do intervalo.